Olá, meu nome é Simone e no vídeo de hoje nós temos um exercício sobre derivadas parciais. O exercício diz o seguinte: se z é igual a ln de x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, mostre que x vezes a derivada parcial de z em relação a x mais y vezes a derivada parcial de z em relação a y igual a 2, tá? Então, z é uma função de duas variáveis, x e y. Ele dá aqui a expressão da z, tá? E tá pedindo pra gente calcular as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, e fazer essa conta aqui e verificar que essa conta dá igual a 2, tá? Então, o exercício é bastante simples. Vamos fazer, então, as contas das derivadas parciais. Então, a derivada parcial de z em relação a x, lembrando que, nesse caso, o y é constante, tá? Isso é a derivada em relação a x da função ln de x ao quadrado, mais xy, mais y ao quadrado. E isso é igual a... Reparem que nós temos aqui que derivar essa função que é ln de alguma coisa que depende de x e y. Então, nós temos novamente que aplicar a regra da cadeia. É a derivada do ln, da função externa, que é 1 sobre o que está dentro do ln, vezes a derivada da função interna, a derivada de x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Então, reparem que esse y ao quadrado aqui é constante. Então, a derivada desse y ao quadrado aqui vai dar zero. Então, eu só vou me preocupar com o primeiro e com esse segundo, tá? Então, qual é a derivada de x ao quadrado em relação a x? É 2x. E qual é a derivada de xy em relação a x? Vai dar a própria constante, que aqui é y. Então, mais y, tá? Então, qual a derivada da função z em relação a x? É 2x mais y sobre x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, tá? Então, eu vou deixar isso aqui assinalado. E aí, nós vamos, então, calcular a outra derivada parcial que está faltando. Então, derivada parcial de z em relação a y. Nesse caso aqui, o x é constante. Então, isso é a derivada parcial em relação a y da função ln de x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, tá? Isso, por sua vez, vai ser igual, novamente, eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, isso é 1 sobre o que está dentro do logaritmo, 1 sobre x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, vezes a derivada da função interna em relação a y. Então, aqui é constante, tá? Então, vai ficar a derivada de x vezes y, mais x é constante, então vai ficar só x, mais a derivada de y ao quadrado em relação a y. Portanto, isso é 2y. E aqui nós temos, então, o resultado da nossa segunda derivada parcial de z em relação a y. Agora, nós vamos montar essa soma aqui para verificar se o resultado é 2. Então, vamos montar a soma x vezes derivada parcial de z em relação a x, mais
y vezes a derivada parcial de z em relação a y vai ser igual a... Aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir dz dx pela expressão aqui e dz dy por essa expressão, tá? Então, vai ficar x que multiplica. A primeira é 2x mais y sobre x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Mais a segunda parcela é y que multiplica a derivada parcial de z em relação a y. Então, vai ficar x mais 2y sobre x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. E isso vai ser igual a quanto? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar x pelo numerador aqui e y pelo numerador aqui. Então, vai ser 2x ao quadrado mais xy. Lembrando, eu estou multiplicando x por 2x e x por y, tá? Sobre x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, mais aqui nós temos y que multiplica x mais y que multiplica 2y ao quadrado. Então, fica xy mais 2xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Bom, aí você observa que eu tenho soma de duas frações com denominadores iguais. Então, isso vai ser igual, vamos repetir o denominador. E o numerador, vamos somar. Vai ficar 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais, vai ficar 2xy mais 2y ao quadrado. Como eu tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, eu posso colocar esse 2 em evidência. Então, vai ficar x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. E aí, você observa que isto vai cancelar com isto aqui, tá? Então, o que a gente pode concluir? Que isso aqui vai ser igual a 2. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível, tá? Então, até os próximos vídeos.